Meu nome é Jaque Lopes, eu sou consultora de marketing pessoal, sou mentora também, tenho um programa de mentoria. Eu falo de marca pessoal, de marketing pessoal, e hoje eu vou trazer uma convidada, a Cristi Giovanetti, que vai falar sobre imagem pessoal e imagem corporativa, que é um assunto muito legal. A Cristi é gestora especialista de imagem, né? Já ela vai entrar, ela já está aqui com a gente. Ela tem 20 anos de experiência corporativa, né? Trabalhou em empresa de publicidade, depois ela conta um pouquinho sobre ela, mas a ideia é que a gente faça um debate aqui bem rápido, né? Geralmente a nossa live dura 50 minutos, sobre esse processo de construção de imagem pessoal e imagem corporativa. Ei, querida! Olá. Boa noite, está me ouvindo bem? Boa noite, eu tô. E você, tá me ouvindo bem também? Estou ouvindo super bem. Deu uma encrenca aí no início da live, não sei o que aconteceu, apagou tudo, enfim, mas agora dá tudo certo. Cristi, eu queria que você se apresentasse um pouco aqui para a audiência. A gente já tem bastante gente olhando a live. Gente, é um prazer ter a Cristi aqui comigo, viu? Uma pessoa mega ocupada, é uma profissional super renomada e é um mega prazer, Cristi. Obrigadão. Olha, eu que agradeço esse convite, fiquei muito grata, assim, de participar aí das tuas lives. Bom, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristi Giovanetti. Eu sou designer gráfico de formação, faz 20 anos que eu trabalho com design gráfico. E há uns 5 anos eu também estudei e me tornei consultora de imagem pessoal. Só que aí, como eu também trabalho, né, sou pós-graduada em marketing e tal, eu vi nessas duas profissões muitas coisas em comum. Sabe, na criação, na definição de uma marca, tanto a marca corporativa como marca pessoal. Então é nisso que eu estou focando o meu trabalho mais agora, sabe? Tanto marca pessoal como marca corporativa. E aí, Cristi, vamos falar de imagem pessoal e imagem corporativa. Como é que essas coisas se falam, né? Você que é uma expert nesse assunto, qual é a tua opinião? Então, com a imagem corporativa, né, eu sempre trabalho, assim, chegando quais são os valores da empresa, qual que é o conceito, quem que ela quer atingir, né? E aí eu vi que com a imagem pessoal, essas perguntas são praticamente as mesmas, são iguais, né? Então, o marketing corporativo, o marketing pessoal, é a mesma coisa. Como pessoa, você também tem que avaliar a tua essência, os seus valores, qual a imagem que você quer passar, qual o público que você quer atingir, né? Então, daí, em vez de parar uma coisa e fazer outra, eu comecei a trabalhar as duas paralelamente. A gente tem muito empreendedor, a gente tem muito profissional liberal, né? Dentista, advogado, de assessoria de imprensa, né? Eu tenho vários amigos assessores de imprensa. E eu achei que é um tema muito relevante, principalmente para quem é empreendedor, como a gente, porque a gente também é empreendedora, né? Eu estou empreendendo online, apesar de já ser executivo há tempo, mas enfim, a gente está aqui para se expor no sentido de quando a minha empresa, né? A minha empresa hoje é a jaquelopes.com.br, o blog, né? As coisas que eu faço. Então eu fui construir a minha marca, né? A marca que já era o meu nome, porque eu achei que era bem forte, porque eu já era conhecida no offline, eu me preocupei muito com isso, né? Como é que eu ia expressar em forma de logomarca, de cores, da própria forma de escrever, né? Das minhas letras, como é que eu ia expressar a minha essência. E assim, na época que eu fiz, há 3 anos atrás isso, eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje, né? Como você está falando. Então, eu vejo que, por coincidência, né, ficou muito bom naquilo que eu quero passar. Mas hoje ainda eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, se eu tenho que... quando eu mudo um pouco as cores, quando eu faço um texto diferenciado, como é que eu coloco a minha voz, né, naquilo? Eu sempre fico bem preocupada. E aí, quando eu vi que você é especialista no assunto, né, e fala dessa coisa que as pessoas
tem que meio que juntar, né? Porque a essência das pessoas, a essência da empresa é basicamente a mesma. Eu falei, nossa, bingo, que legal. Como é que a gente faz? Então, e é muito bacana quando você consegue casar as duas coisas num projeto, né? A pessoa está procurando, assim, está começando uma profissão, né? Seja recém-formado ou já é uma segunda profissão, e daí ela quer construir a imagem dela e a imagem da empresa. Então você consegue pegar, captar toda essa essência, tudo que ela precisa transmitir e daí ajudar ela a se vestir bem, né, de acordo com isso, e também criar a identidade visual da empresa dela. Então fica super completo, né? Então palestrante, é bem bacana se fazer isso, porque daí você já faz tudo de acordo. Profissionais liberais, empreendedores, consultoras de imagem também, né? Até as consultoras já sabem a imagem pessoal delas, então falta essa parte corporativa. Como é que é essa questão da consultora de imagem, né? E aí, quando você fala principalmente da identidade, como é que é essa preocupação? Você que é uma consultora de imagem. Então, é porque é uma coisa que eu passei por isso, então eu vejo isso também. Às vezes a gente faz o curso, né? Se forma, tal, sai, sou consultora de imagem. Mas aí, claro, ainda tem nichos para você escolher, né? Você tem que definir qual o público que você quer trabalhar, se só mulheres, se só homens, né? Esse lado mais profissional. Tem alguns nichos que você pode fechar na consultoria. Então, e daí também a tua identidade visual, né? Como é que você vai ter uma logomarca coerente? Tem outros materiais quando você faz uma consultoria de imagem, que é o dossiê de estilo, as cartelas de cores. Às vezes você quer aquilo personalizado, né, com a tua cara. E as próprias mídias sociais, né, o site, a capa das redes sociais, tudo isso você precisa ter um padrão, precisa ser padronizado. Então, às vezes a consultora sai aí meio perdida nisso, né? Entendi. Mas quando você diz que, né, conforme você estava falando, né, que a imagem pessoal e a imagem corporativa, elas se falam, então é o mesmo trabalho que você faz com a pessoa, você também vai fazer com a empresa, né? O mesmo tipo de... E se a pessoa é a empresa, como no meu caso, que eu sou a empresa... É melhor ainda, né? Já fecha todo o projeto. No seu dia a dia, como é que isso acontece? Você diz no projeto para atender um cliente? Então, depende assim, do que ele está procurando. Se é um empreendedor mesmo, que ele é a própria empresa, né? Então a gente vai começar todo um autoconhecimento. Então, tanto a parte dele, assim, quais são os gostos, preferências, como qual é o conceito da empresa. Então a gente faz uma coisa meio casada ali, sabe? Então eu vou trabalhar as cores dele também, claro, se ele já quer se apresentar bem e de acordo com a empresa dele. Eu vou trabalhar a análise de cores, análise de biótipo, de estilo, tudo que tem a ver com a consultoria de imagem pessoal mesmo. Então vamos fechar isso daí, agora vamos pensar na tua empresa. Então essas cores aqui ficam mais legais com você, quais dessas cores aqui você já se identifica, essa tua empresa já tem uma cor institucional, né? Então daí nós vamos trabalhar, a primeira coisa ali é a logomarca. Né? Então, qual é um símbolo que talvez represente bem a empresa dele? E daí, a partir da logomarca, dependendo o que é a empresa dele, é que nós vamos sugerir o que vai ser desenvolvido. Então, se precisa de um site nesse momento ou não, só uma página do Facebook já resolve, né? Se Instagram, se LinkedIn. Então, tudo isso vai ser definido para poder ser criado. Então, pode ser uma consultoria que a pessoa só fale assim, eu vou sair daqui então e vou criar meu site com alguém, vou criar minhas páginas com alguém e tal, e ele só sai com aquilo, com a consultoria mesmo, né? Ou pode ser todo um gerenciamento da marca, que daí eu também crio. Cris, me fala um pouquinho, você tem essa relação com a imagem pessoal, com a imagem corporativa, tem alguma que você gosta mais, ou você trata as duas da mesma forma? E qual é, assim, a pessoa pode te contratar para fazer as duas coisas. Como você falou, quando eu vejo a paleta de cores e tal,
dá para você fazer um trabalho assim, se eu fosse te contratar, poderia fazer ao mesmo tempo ou teria que olhar a minha imagem pessoal, aí cuida dela e depois vai para a imagem da empresa? Como é que é isso? Não, dá para fazer as duas coisas em paralelo, sim. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando a tua imagem, também vai trabalhando a imagem da empresa. Eu gosto muito de fazer as duas coisas porque as duas coisas me realizam, assim. É muito gratificante você ver tanto uma pessoa mais feliz e mais confiante para trabalhar, né? Depois que sabe o que fica bem nela, quanto ver uma empresa também com uma imagem bacana, assim, aquilo lá, né? Aquele cartão de visitas que a pessoa também fica feliz em entregar para alguém. Então eu gosto muito das duas coisas. Então começa tudo mesmo no que a pessoa está precisando, né? Então ela pode estar só precisando naquele momento melhorar a imagem dela para trabalhar e nós vamos fazer só isso, ou não, já precisa, né, de todo a imagem e a parte de identidade visual da empresa ou a identidade visual da empresa. Porque às vezes a empresa pode ser uma empresa grande também, e daí é uma outra forma. Nós vamos trabalhar essa identidade visual indo até a parte dos uniformes. Então a gente pode chegar também a definir o uniforme da empresa, o dress code da empresa, né, o que é legal ou não para os funcionários usarem. Então tem até tem uma certa gama aí de coisas para fazer, mas tudo vai da necessidade naquele momento do cliente. A consultoria de imagem, ela na verdade, ela fala muito do branding daquela pessoa, né? E principalmente da construção daquilo tudo, daquela marca toda. Então é muito bacana a gente ver quando isso é bem construído, até onde isso vai. Como você falou, começa no cartão de visita e vai até os uniformes, né? Tem empresa que eu vejo até qual é a forma do cabelo das pessoas, né? A própria maquiagem, né? A gente vê muito isso nas lojas do Boticário, nas lojas da Natura, né? Como tem uma preocupação de marca muito forte, né? Até o meu site é Sua Imagem, Sua Marca, né, .com.br. Porque, assim, eu acredito que a imagem da pessoa passa pela marca pessoal dela e vice-versa. Então, as duas estão muito interligadas, né? Por mais depois que a pessoa tenha uma empresa e ela cresça, né, e passe para os filhos e tal, aquela imagem inicial, aquela essência inicial vai permanecer, né? Como você falou agora dessa empresa aí. Então tem bem a cara do dono, né? Ou às vezes daí entra os filhos, não, vamos modificar uma coisa, mas vai entrar o quê? A imagem, né? A marca pessoal ali dos filhos, de quem está assumindo naquele momento. Então tá sempre bem relacionado uma coisa com outra. E o dress code da empresa é super importante, porque ali ele já coloca, ó, não vai usar isso, vai usar aquilo, né? Porque às vezes não adianta ter um uniforme super bem bolado e aí no pé a pessoa colocar um chinelo, uma coisa que não combine, né? Um profissional liberal, principalmente, eu acho que você vai concordar comigo, assim, é fundamental ter esse cuidado. Porque imagina, assim, né, você entra num consultório médico de uma dermato, de uma cirurgiã plástica, enfim, de alguma especialidade que lida com a beleza, aquilo tem que comunicar. E para muitos serviços você precisa ter empatia, né? Você precisa confiar, até voltando na questão da consultoria de imagem. Sempre que alguém liga para mim ou me manda um e-mail querendo saber como funciona, eu falo, não, vamos tomar um café, né? Vamos se conhecer, porque eu acredito que você tem que comunicar mesmo com a imagem e depois conversando com a pessoa tem que se sentir confortável com você para fazer aquele serviço. Então, todos os profissionais têm que trabalhar bem a imagem deles e a marca deles, porque até num cartão, numa logomarca, você vai olhar e vai te passar uma confiança ou não. Né? Você pode ter vários cartões de visitas, né, daquela mesmo serviço que você quer contratar. Então, o que vai fazer você escolher um cartão para ligar e não o outro, né? Às vezes pode ser referência de alguma outra pessoa, mas o visual também do cartão importa muito. Foi o que você... Agora me chamou a atenção também isso que você falou. O que vai fazer você escolher uma pessoa, né? Duas pessoas fazem a mesma coisa. Eu sempre falo isso aqui, em todas as lives eu falei isso. Por que alguém, assim, tem vão existir 8 bilhões de pessoas em 2030, por que alguém vai escolher a mim?
nesse universo tão gigante de gente, né? E se tiverem 200 pessoas fazendo a mesma coisa, por que que eu vou ser... Porque assim, a gente quer ser escolhido, óbvio, que isso é dinheiro, é valor, né? Então, eu sempre digo que uma das coisas é a imagem que vai fazer toda a diferença, né? É a sua marca pessoal bem construída, com estratégia, né? Baseado nos seus valores, na sua essência e principalmente sua imagem. Porque assim, sem imagem, como é que assim, é aquela coisa, os primeiros 5 minutos que marcam, mas eu acho que vai muito além disso. E se você passa uma imagem errada, vai dar muito mais trabalho para você desconstruir essa imagem que você construiu para fazer outra, né? Até você mostrar para a pessoa que não é bem assim, que você é capaz e tal, vai demorar muito, né? A imagem, principalmente, ela mexe muito com a sua autoestima, né? Dependendo de como você esteja, aí eu sempre falo assim, você se autoconhecer é muito importante para a sua marca pessoal. Por quê? E até para fazer seu marketing, né, pessoal também. Porque como você se vê como um produto, esse produto precisa estar na primeira prateleira lá do supermercado. Então ele tem que estar com shape bacana, né? Ele tem que estar com visual bacana. E aí vai muito dos seus sentimentos, né? Uma coisa está ligada à outra, não tem como. Então você tem que estar com uma autoestima muito legal e saber que aquele momento que você está passando a sua imagem é o seu melhor momento, né? Às vezes quando a gente vai dar uma palestra, ou eu que dou a aula, né? Quando eu entro na sala de aula, eu sempre, né, dou aquela respirada, assim, eu tenho que passar a minha melhor imagem, até para ser convidada de novo, né? Porque a gente está se vendendo o tempo todo. Então as pessoas acham que... E por isso que eu sempre estou recorrendo a esse tema, né? Primeiro, as pessoas não se veem como uma marca, né? E é uma coisa que eu falo, todo mundo é uma marca. E você pode gerar muito valor pensando que é uma marca. Depois, é a falta de cuidado com a própria imagem, né? Quando você vai para algum lugar onde você tem que se expor melhor, você tem que ter esse cuidado. E depois, quando você... Que é o tema aqui que a gente está falando, quando você... tem uma empresa, ou você é a empresa, né? Como é que você junta essas duas coisas? Porque é muito importante ser um só, né? Como eu me preocupo muito com isso, né? Meu site, eu estou até mudando, vou mudar meu site agora, porque eu acho que eu já estou numa outra maturidade, como eu comecei, quando eu entrei no mundo online, agora eu já estou num outro estágio, né? E vai evoluindo, a minha imagem vai evoluindo, a minha marca vai evoluindo. Assim, como pessoa, nós passamos por muitas mudanças, né? Maternidade, mudança de cidade, sempre vai mexendo isso com a gente. E interfere também no que a gente faz, né? E essa evolução também é super importante para o negócio, né? Porque todo negócio tem que evoluir. Então, se seu negócio está evoluindo, e a sua imagem vai evoluindo também. Quando você pega uma pessoa que você começa a fazer esse planejamento, a pessoa pode contratar para fazer as duas coisas, como a gente já falou. Mas qual é a primeira coisa que você bate o olho assim e diz assim, vou começar por aqui? Tudo começa pelo autoconhecimento. Então, conversando ali, né, naquela primeira conversa, tal, eu já consigo identificar algumas coisas que precisam ser trabalhadas, sabe? Ou relação mesmo que a pessoa tem com a roupa, ou a relação com ela e o trabalho dela. Então, naquela primeira conversa, eu já identifico alguma coisa. Depois tem todo um questionário mesmo, que é o momento dela. Então, até eu já recebi, assim, uns feedbacks, assim, que difícil que é essa parte aqui desse questionário, dessas perguntas. Porque a pessoa tem ali que sentar e pensar mesmo, né? Nos gostos dela, nos valores dela, que imagem que ela quer passar, para daí a gente dar continuidade na consultoria. Então, é super importante, porque às vezes a pessoa está cheia de dúvidas nesse momento, né? De repente ela me procura e fala, eu quero trabalhar mais a minha imagem profissional, que eu vou usar para trabalhar. Aí naquele momento ela senta, mas ela não sabe nem qual é o foco dela no trabalho, para que ela vai se vestir, para uma coisa mais formal, por exemplo. Então talvez seja o momento até de procurar um coach, né? Para fazer um processo de coaching, né? Porque eu como consultora ou como gestora de imagem não sou coach. Então daí talvez seja um momento dela fazer uma pausa
né? Definir isso na vida dela e daí voltar com a consultoria da imagem. Entendi. O pessoal que me procura também para fazer a mentoria de marca pessoal, a maioria são mulheres. Eu não sei porque os homens, acho que os homens ainda não estão muito ligados nisso, não sei. Meu foco também são as mulheres, mas elas sempre têm alguma dúvida que parte principalmente de se autoconhecer. Então, eu tive uma que ela era tão apegada a valores do passado e ela já se transformou que ela, na hora de se vestir, por exemplo, ela botava uma roupa que não... E ela era uma mulher jovem, bonita, mas uma roupa que deixava ela um pouco para baixo, porque ela estava lá atrás ainda, né? E aí a gente foi conversando, né? E eu fui mostrando para ela a parte dos valores, né? Como é que ela devia mostrar os valores que ela tinha, enfim. A gente foi caminhando e ela ainda está aqui comigo e está indo super bem. Mas é o que você falou, partiu da primeira coisa. Quais são os seus valores? Como é que você se vê, né? Como é que as pessoas te veem? Como é que você se vê e como é que você quer se comunicar para o mundo? Então, sempre que alguém me procura já é com alguma dor, né? Já é com alguma necessidade. Então, primeiro eu escuto qual é essa necessidade. Eu escuto essa necessidade e daí conversando eu identifico algumas outras coisas que estão em volta ali daquela necessidade, né? Joia. Cris, a gente já está quase acabando, já quase 50 minutos. Você quer deixar algum recado? Você quer dar alguma dica assim, de ouro para as pessoas que estão aqui? Tem bastante gente aqui na live. Você quer dar alguma dica assim? É bem um pouco do que a gente conversou aqui. Eu acho que para tudo você tem que se conhecer, né, muito bem. Então, sempre que alguém fala assim, ou em relação a criar uma imagem corporativa, ou uma imagem pessoal, fala, eu não sei o que eu gosto. Então, eu sempre falo assim, então eu tenho certeza que você sabe do que você não gosta. Né? Então, aí começa ali a citar, o que você não gosta na sua vida? Não gosto de agito, não gosto de sair de noite, não gosto disso. Então, começa a se perceber, né? Perceber o que gosta. Trabalhar muito com observação. Tanto se for a imagem pessoal, ver na rua, ver, pode ser até na televisão, mas não em novela, porque tem muita coisa sobre tempo passado, né? Um personagem já é criado para aquilo, então não em novela. Mas apresentadores, assim, eu gosto daquela apresentadora, porque ela se veste assim assado, o corpo dela é parecido com o meu. Então começa a ter essas relações, essas observações, para ver o que fica melhor em si, né? Então, trabalhando isso, essa construção da imagem, e sempre voltando para ter mais confiança. Eu acho que isso é o mais importante. Ai, querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Gente, gratidão para todo mundo que está aqui participando hoje. Semana que vem a gente tem outro convidado. É muito importante para mim poder estar discutindo esse tema com vocês e ter uma convidada assim do quilate da Cristi, né? Que a Cristi é uma expert nesse assunto. Quem quiser procurar ela nas redes sociais dela, Cristi Giovanetti, né? Ela está no Instagram. Você tem um blog também, né, Cristi? Eu tenho o site, suaimagemsuamarca.com.br. Sua Imagem Sua Marca, ótimo. E é o mesmo nome do meu canal no YouTube. Sua Imagem Sua Marca. Então, Sua Imagem Sua Marca, procurem a Cristi. Quem sabe vocês não precisam aí de uma ajudinha dela, né? Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. E olhem lá nas minhas redes sociais, no jaquelopes.com.br, para baixar o e-book sobre marca pessoal. Eu baixei, é muito bom, viu? Todo mundo gosta, eu fiz com o maior carinho, muito assim, bom, ajuda bastante. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo. Um beijo para você, boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.